Olá pessoal, eu vim aqui contar para vocês uma notícia boa, que eu passei no primeiro semestre da Faculdade de Nutrição e eu vou falar um pouquinho como foi esse primeiro semestre para aquelas pessoas que estão pensando em fazer nutrição, se realmente é o que eles pensam que pode ser, se não é, o que não tem, e como foi essa experiência, essa impressão de primeiro semestre que é extremamente assustadora. Sim, a menininha que não sabia matemática, que ficou 17 anos sem estudar, consegui uma bolsa no pré-uni, eu consegui, yes, bolsa integral, e comecei a fazer faculdade de nutrição. E a minha primeira impressão de primeiro semestre, eu cheguei atrasada por conta da data do pré-uni, que é final de março, se eu não me engano. Eu sei que eu cheguei, já tinham tido já 45 dias de aulas dadas, e já tinham muitos trabalhos que já tinham sido entregues, feitos, eu cheguei na semana de provas oficiais, e tem as não oficiais, que são as parciais. Essas também já tinham acontecido. Eu já tinha perdido muito conteúdo, muito mesmo, e isso é um pouco apavorante. Uma coisa chata de você chegar bem depois ou depois é que os grupos de preferências já foram formados. Um grupinho assim, um grupinho... Pessoas que se identificam vão formando os grupos, isso é normal, é comum. E você meio que fica de fora, às vezes você quer tirar dúvida, quer perguntar, e você fica meio sem jeito. E também o fato de você chegar atrasado, pelo menos na minha faculdade, lá metade de tudo relacionado, metade dos pontos, vamos dizer assim, é tudo no portal do site, o portal do site da faculdade. Então fica muita coisa acumulada, tem datas para você cumprir. E eu me desesperei, porque você fica muito tempo plantado em frente ao computador para responder questões, para fazer pré-aula, é tudo marcado, tudo computado. Sem dúvida, meu primeiro desafio foi a adaptação, de você sair do ensino médio, do EJA, que é bem diferente do médio regular, e tá numa faculdade. Porque é tudo maior, pelo menos na minha faculdade, é tudo longe, é tudo distante. E olha que não é uma faculdade assim grande, comparada com grandes faculdades federais. É pequena, mas para mim, numa escola de ensino médio de 5, 10 salas, é gigante. E eu fiquei um pouco perdida, porque cada aula é uma sala diferente. Aí você tem lá a lista das suas salas e para pessoas normais, tudo bem, você tira de letra, mas uma pessoa que já passou por trauma, por abuso, eu que tomei muita medicação controlada durante muitos anos, eu sou bem lentinha para coisas racionais, para coisas lógicas. E aí tudo eu tinha que ir na recepção e perguntar à recepcionista, aonde é isso, aonde é aquilo, porque simplesmente eu não lembrava. A recepcionista não aguentava mais me ver naquela recepção, ela já olhava para minha cara, eu acho que já pensava, vai lá, vem a chata. Mas realmente eu não tinha o que fazer, eu tinha que perguntar. E quando você tem uma dúvida sobre o portal ou dúvida pedagógica, você tem que marcar um horário. Não é igual você estar no ensino médio e pergunta, professor, quantos pontos que eu tenho que ter para não? O professor vai falar assim, olha, você precisa ir no setor tal. E cada setor tem um nome com siglas. Aí você tem que decorar o nome dessas siglas. Eu me sentia perdida mesmo. E para você tirar dúvida, você tem que ir no setor tal, marcar um horário para você tirar dúvidas. Não é igual o ensino médio, já está com dúvida, na pedagoga, onde está a pedagoga? Está tal lugar. Não tem isso, é tudo marcado. O coordenador do curso, não tem pedagoga, é coordenador do curso. E eu, com toda a minha lerdeza lógica, me perdia toda hora. E a recepcionista falou assim, olha, isso aqui é no segundo andar, é no segundo andar B, é no segundo andar A. Eu fiquei mais de uma semana indo todos os dias para a faculdade, sem raciocinar. Que quando eu falava primeiro andar, era o primeiro e o segundo, porque o primeiro era o A e o segundo era o B. Aí ela falava, não, é no terceiro B, é no terceiro A, Eu rodava, gente, não acho a porta, não acho esse 200B, porque eu estava no 200A, que era no andar de baixo. Então, uma coisa assim, lógica. E eu não consegui enxergar essa lógica, porque eu sou bem lerdinha para coisas lógicas. Como eu cheguei na semana de prova, eu tive uma aula de gastronomia, e na outra semana eu já tive prova. E eu tive uma semana para estudar tudo que todos os alunos já tinham estudado, e para ir lançando pontuação dentro do sistema da faculdade. Não podia, quanto mais tempo passado já estava toda atrasada, então eu entrei quase em pane. E, lógico, eu tirei uma nota baixa. Fiz uma outra prova também com menos de 2 semanas de aula. E aí o coordenador do curso falou assim, olha, faz a segunda chamada. As próximas provas você não faz. E aí eu não fiz as próximas provas de outras disciplinas. Tivemos 5 disciplinas. E eu ia fazer na segunda chamada. Porém, graças a Deus, não precisei de fazer, porque a pontuação da primeira da oficial, da segunda prova oficial, eu consegui a pontuação total. E não precisei fazer a segunda chamada.
Daí eu faltei uma aula porque eu estava passando mal, estava com labirintite, tomei o remédio já prescrito, não precisa ir no pronto-socorro, só que você não tem como sair de casa com tudo rodando na sua cabeça. Eu não fui. Quando foi na segunda-feira, a colega falou, olha, a professora deu uma atividade valendo ponto, e para os alunos que entraram depois, ela passou uma outra atividade que as pessoas precisavam ter aula prática que tiveram para responder. Eu, não acredito. Perdi um monte de ponto, porque eu faltei, eu achando que, inocente, achando que era ensino médio, estava de boinha, vou faltar um dia só, não tem problema não. Só que como só tem aula uma vez na semana de cada disciplina, e é uma aula inteira, né? Eu achava que era mesclado, igual ensino médio, não é. Cada dia é uma aula inteira, todo horário para uma única disciplina. Eu achava que não ia ter problema, aí eu fui com o coordenador, falei, poxa, o professor tem que avisar, inocente. Aí ele educadamente falou assim, olha, não, o professor ele pode dar ponto o dia que ele quiser. Não precisa ser previamente avisado, não. Eu, não. Aí ele deve ter pensado, inocente, essa menina tá achando que está no ensino médio. Outra dificuldade que eu encontrei foi com a falta de empatia das pessoas. Eu fiquei muito tempo fora de sala de aula, fiz o EJA ano passado, não tive problema com isso. É que as pessoas não têm empatia por quem é lerdinho. E aí você vê sorrisinho, você vai fazer uma pergunta ao professor, você vê um cochichando com o outro, rindo, porque às vezes você vai perguntar 2, 3 vezes, você não vai entender. E eu até evito de perguntar 2, 3 vezes, que é errado. Você tem uma dúvida, você tem que perguntar 20, 30 vezes, porque você está ali para te ajudar mesmo. Você vai pedir uma informação e você troca siglas, aí você vê o deboche dos funcionários, de alguns funcionários que têm menos empatia, deveriam ter, porque são pagos ali, para estar indicando lugares, para estar resolvendo problemas. E muitas vezes, algumas vezes eu senti esse preconceito de forma velada por pessoas talvez como eu, que tem uma pessoa na minha sala que tem essa mesma dificuldade que eu, e às vezes a gente fica com medo de perguntar e não sabe o passado da pessoa, não sabe o que a pessoa já passou, para às vezes ser um pouquinho mais lenta que os outros. Então, a falta de empatia me incomodou. Outra dificuldade que eu tive foi com as disciplinas biológicas, de fisiologia e anatomia, porque eu achava que nutrição seria uma pincelada por cima do corpo, porque a gente pensa em nutrição, a gente pensa logo em alimentação e, claro, óbvio, para você conhecer doença e tal, você tem que ter uma ideia de corpo humano, mas não é uma ideia, você não está entendendo. É muita biologia mesmo. Se você não gosta de biologia, você está ferrado. A minha sorte é que eu gosto de biologia, sempre foi uma das minhas matérias favoritas, apesar de eu sempre achar difícil, porque são nomes difíceis de você assimilar, difíceis de você gravar, é muita informação detalhada, nomes muito científicos. O professor da disciplina de faculdade não vai ficar falando igual no ensino médio para você, não. Não sei o que, dá nomes que às vezes a gente ouve no contexto popular. Não, ele vai dar nomes científicos mesmo, ele não está nem aí não, se você não lembra o que é, não. Você vai pesquisar e vai lembrar, ou você vai levantar a mão e vai perguntar. Mas até o dialeto da faculdade é diferente do ensino médio. E para me assimilar isso tudo na minha cabeça, no começo, principalmente nos primeiros dias, eu ficava assim, ai meu Deus, não estou entendendo nada. Depois você vai pegando o jeito e você entende que a forma como o professor se expressa e ele fala é diferente. Bem, quais foram as minhas disciplinas? Gastronomia aplicada à nutrição, a gente aprendeu o básico de como cozinhar. Porém, você pensa, cozinhar eu sei, eu sou dona de casa, eu sei. Meu amor, sinto muito te informar, você sabe cozinhar, você não vai fazer uma cocção. Você não vai usar caldo quinó, você vai aprender a fazer um fundo de carne, um fundo de peixe, um fundo de legumes. Esquece caldo quinó na sua vida. E a base da gastronomia, ela é toda francesa, então você tem que aprender esses nomes em francês. E o professor vai colocar lá na prova esses nomes específicos em francês, e você tem que aprender. Por exemplo, você vai cortar um legume, tem técnicas de corte, tem esses nomes, que são vários nomes, são todos em francês. Técnicas de corte para carne, cada um também tem seu nome, são várias técnicas. O que você pensa que a gente faz fechando o olho em casa, cada passo que você dá na sua cozinha da sua casa é um passo com um nome específico e todo em francês. Então você tem que aprender a aprender, gravar esses nomes em francês.
Também tivemos a disciplina de saúde, né, para você ter uma ideia do que é saúde. Ideia não, você vai estudar o que é saúde, contexto da saúde, como que era a saúde há não sei quantos anos atrás, como que a saúde hoje é no Brasil, como que a saúde é fora do Brasil. Estuda muito SUS. O nome dessa disciplina Essa disciplina você vai estudar muito SUS mesmo, a base do SUS, detalhes do SUS, como o funcionamento de um posto de saúde, o que os funcionários fazem no posto de saúde, toda a parte de estrutura do SUS você vai ter que estudar. Para mim é a matéria mais chatinha, mas é legal você conhecer sobre o SUS também, principalmente eu que tenho pretensão de trabalhar no SUS. Tem uma disciplina também que eu acho que é Saúde, Nutrição e Profissão, vou botar o nome certo aqui também, que estuda mais sobre a profissão de nutricionista e alguns mitos aí da nutrição, diet, light. Ele vai abranger várias facetas aí dentro da nutrição, a história da alimentação, como que as pessoas se alimentavam há 300 mil anos atrás, aonde que começou a nutrição, a agricultura comum, a biodinâmica, a agricultura orgânica. Ele te dá uma base assim, no contexto geral da nutrição, desde da profissão, do que é ética profissional, engloba tudo. Para mim é uma matéria bem gostosa, bem interessante, e sobre mitos e verdades, engloba muita coisa voltado para a profissão de nutricionista. E temos as de anatomia e sistemas morfofuncionais. Estudamos junto o sistema cardiorrespiratório, cardio e o respiratório, que é muito difícil. E também o sistema, em uma matéria só, o sistema cardiorrespiratório e o sistema nervoso, que eu fiquei apaixonada, que já era algo que eu queria muito estudar. E maravilhosa a disciplina, fiquei apaixonada como funciona o nosso cérebro, é uma máquina, o coração, fiquei apaixonada também. Quem gosta de biologia vai amar. E também outra disciplina, que é sistema imune e hematológico. Estudamos câncer também, que engloba o sistema imunológico. Fascinante também. E a professora também muito boa, muito boa. Pensa numa professora, você vê que gosta do que faz, e quando o seu professor gosta do que faz, ele vai passar muito bem passado para você. Porém, nomes muito difíceis, linfócitos, leucócitos. Olha, é muita palavra difícil. Muita palavra que talvez você até dê uma pincelada no ensino médio por cima, mas pensa que dali vai sair uma ramificação de palavras que você nunca viu na sua vida. Pois é, esse é o sistema imune e esse é o sistema hematológico. E é uma disciplina muito importante, eu achei muito importante para a nutrição também, porque, na verdade, a nutrição engloba todas as doenças, e eu acho que dá para você trabalhar com todas as doenças a questão da alimentação. Mas o sistema imunológico e hematológico também é muito importante. Bem, essa foi uma das disciplinas. Uma pergunta que sempre me fazem: tem matemática? Tem química? Eu tenho muito medo de matemática e química, por isso eu não vou fazer nutrição. Tem bastante coisa de química sim, porque somos seres químicos. Não tem como separar a química da nutrição, não tem. Mas não é aquela coisa de você ficar fazendo cálculos de química, mas da composição química de tudo. Por exemplo, cálcio, você tem que saber as iniciais do cálcio lá, da tabela periódica, porque o professor, ele vai estar lá explicando com, acho que eu sei, eu não lembro aqui agora, na verdade eu nunca lembro, vai ter lá, e ele não vai falar, ele não vai dizer esse C aqui, o A é o cálcio, não, ele vai dizer a entrada de cálcio, a saída de potássio, porque tem essa parada de entrada de cálcio e potássio no sistema circulatório, tem tudo, até nos neurônios tem a parada da química, tem, pode ter certeza que tem. Somos uns seres químicos mesmo, todos os nossos órgãos funcionam quimicamente, então é impossível. E na alimentação também, os alimentos são compostos que também químicos, se está cru tem uma química, se você cozinha o alimento ele tem outra química, você também vai entender isso, mas já é outra disciplina. Matemática, eu fiquei sabendo que cai sim, porque você tem que aprender a fazer o índice de massa corpórea, e você tem que aprender os métodos, e até onde eu sei, foram vários cientistas que criaram esses métodos, e você tem que aprender à mão a fazer. Quando você estiver formado, você vai comprar um programa que vai botar os dados e vai fazer isso para você. Mas na faculdade você tem que aprender. Mas parece que tem outra disciplina que inclui matemática também, não sei se é de bromo,
Bromo, eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que a gente vai enfrentar e não é tão fácil não, porque tem um pouco de matemática sim. É isso, se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou tentar responder se eu souber, mas eu estou muito feliz, porque realmente é o que eu esperava. Era difícil como eu esperava, mas era muito mais difícil do que eu esperava, porque eu não imaginava que a questão morfo e a questão de anatomia, corpo humano, era tão complexo. Eu fico imaginando uma faculdade de medicina, eu acho que eu ia sair correndo de tão desesperada, deve ser muito mais difícil. Mas é o que eu queria. Ano passado teve um giro de profissões na faculdade e a escola que eu fiz o EJA levou a gente lá. E eu entrei na cozinha da faculdade para ver sobre nutrição e eu falei, nossa, é aqui que eu quero estar, é isso aqui que eu quero fazer. E na aula de gastronomia eu entrei naquela cozinha que um dia eu sonhei em estar para preparar. A aula prática de gastronomia é muito legal, não tem só, esqueci de falar, não tem só a parte teórica, tem a parte prática, onde você vai fazer a técnica que você aprendeu. Com o tempo, a gente se sente meio que Masterchef, cada um fica com uma função muito legal mesmo. Então, era isso que eu queria. Então, eu cheguei, comecei a fazer, no começo eu fiquei assustada. Falei, eu acho que eu não vou conseguir, porque é muita coisa para me fazer. Você trabalha, tem filhos, tem casa para cuidar. Falei, não vou dar conta. Falei, ai meu Deus, já comecei a pensar até em trocar de curso. Mas no final, graças a Deus, eu consegui toda a pontuação e agora rumo ao segundo semestre, que se Deus quiser e me abençoar, eu vou conseguir passar também. Tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!